por esse novo local. Eu não conhecia, a primeira vez que estou aqui. Muito bonito. Eu pensei que era só aqui. E o mezanino. Daí eu fui para o banheiro, daí vi todas as salas aí do lado da casa, né, que tinha antes. Deus deu um presentão para a igreja de João Pessoa. Estamos muito felizes com isso. Na verdade, no novo ciclo, hoje, precisamos de locais mais bonitos, locais maiores, porque o Senhor vai encher os locais. Nós vamos ter muita gente. E quando a igreja de João Pessoa chegar a 1000 irmãos, o que vamos fazer? Vai construir um local maior? Quantos irmãos cabe aqui dentro? Quanto? 200? 600? 700? Então, 700. Então faz 2 reuniões. Quando chegar a 2.000 irmãos, faz 3 reuniões. Não precisa construir um local novo. Quando tiver 5.000 irmãos, é reunião o dia inteiro. E quem é viciado em reunião pode ficar o dia inteiro aqui. Louvado seja o Senhor. Não, irmãos. Hoje à noite eu quero conversar com vocês. Eu espero que não pregue. Não tenho vontade de pregar. Quero conversar com vocês. Falar de coração para coração. O que Deus tem hoje para nós é algo maravilhoso. Dá para ouvir lá atrás? É que aqui tem um eco muito forte aqui. Então penso que talvez... Tá. O Senhor hoje nos está introduzindo no que nós chamamos de novo ciclo. Quando o irmão Dong estava conosco, ele nos fez passar por vários ciclos na vida da igreja. Agora ele partiu para estar com o Senhor e nós estamos continuando o ministério do nosso irmão. Ministério de Espírito e Vida, juntamente com as lideranças das igrejas. E o que nos encoraja é que nós temos visto a confirmação do Senhor para o ministério dele. O ministério é do Senhor. Mas o Senhor usa pessoas. Eu tenho acompanhado bem de perto o que o Senhor está fazendo aqui no Nordeste. O Senhor, através do irmão Dong, nos falou no passado que onde está a bênção do Senhor, nós devemos aprender. É para lá que nós devemos ir e aprender. Eu tenho que falar para vocês que as igrejas aqui na região 4, no Nordeste, têm sido uma inspiração para mim. Vendo o avanço, vendo o crescimento, vendo o desejo dos irmãos de servir, de aprender, de avançar, e o desespero e a dedicação, isso é muito encorajador. Esperamos que nós, em todas as igrejas, possamos praticar dessa maneira. Hoje à noite, eu quero falar algo. Não estou com muito encargo de falar de coisas assim, de metodologia, de métodos, embora a gente possa dar alguns testemunhos. Eu quero falar algo que diz respeito à nossa condição interior. O homem gosta de ver o exterior. Quando Samuel foi enviado por Deus para ungir um novo rei de Israel no lugar de Saul, então Deus falou para ele na casa de Jessé que entre um de seus filhos estaria o novo rei. Então Samuel chegou lá e Jessé tinha 8 filhos. O menorzinho ainda era muito jovem, um pastorzinho, era desprezado, ficou no campo. Só os 7 filhos mais velhos estavam na casa. E daí Samuel entrou na casa e o primeiro filho chegou. Daí Samuel olhou para ele, era alto, de boa aparência. Samuel falou, com certeza é ele. O que Deus falou para ele? Não olhes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. O homem vê o exterior,
mas Deus vê o coração. Então hoje na igreja, nós devemos prestar atenção ao que está no nosso coração. Podemos fazer muitas atividades, porque nós já estamos na vida da igreja há bastante tempo. Talvez muitos de nós já saibamos como é que funcionam as coisas. E tudo é uma rotina já. Está no piloto automático. E a gente faz as coisas de uma maneira bastante natural, espontânea. Talvez nem dependamos tanto mais do Senhor. A gente depende da nossa capacidade, a gente depende do nosso conhecimento. E a gente acha que está bem. Eu acho que hoje à noite é um momento para a gente ponderar um pouco. Para a gente pensar um pouco, meditar um pouco. Será que estamos bem? Por fora, eu posso aparentar estar bem. Mas qual é a condição do meu coração? Como é que estou? Eu tenho usado, nos últimos anos, uma ilustração, apliquei na conferência de jovens, o fogo não se apagará. Se lembra das camisetas com a tocha? Lembra? Aquilo é bastante simbólico. Eu tenho compartilhado também nas conferências internacionais. Eu aplico isso para mim. Porque eu sou uma pessoa muito ativa, ocupada, sempre fazendo coisas. Mas eu não devo me iludir, achando que fazendo coisas para Deus, eu estou bem. Jesus mesmo falou em Mateus capítulo 7, eu vou ler para vocês, Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, versículo 21. Nem todo que me diz, Senhor, Senhor, esse é um que invoca o Senhor. Ele fala, Senhor, Senhor, ele está invocando o Senhor. Mas não é todo que me diz Senhor, Senhor, que entrará no reino dos céus. O reino dos céus é reinar com o Senhor. É o galardão na era vindoura. Hoje estamos na era da graça. Hoje estamos na realidade do reino dos céus. Mas ainda não estamos na sua manifestação. Um exemplo bom disso é uma mulher que está grávida. Uma mulher que está grávida está na realidade da gravidez. Ela sente a gravidez. Ela sente a criança dentro dela. Mas a criança ainda não nasceu. Não se manifestou. Hoje, a igreja é como essa mulher que está grávida para produzir o reino de Deus. O reino dos céus, que é a próxima era. E as dores de parto estão cada vez mais frequentes. Então, o que nós buscamos na igreja não é só ter uma vida boa de igreja. O que nós buscamos na vida da igreja, primeiro, é a vida eterna, que todos nós já temos. Todos aqueles que receberam Jesus Cristo como seu Salvador, já têm a vida eterna. Glória a Deus por isso. Quanto a isso, podemos chequear. Tá tudo certo, checar, tá? Agora, nosso objetivo em estar na vida da igreja é a segunda parte. É o galardão do reino dos céus. Onde nós vamos passar o milênio. Aí que está. Aí não depende só da nossa fé. Não depende só de nós termos crido no Senhor. Você creu no Senhor, você tem a vida eterna. Você vai estar na Nova Jerusalém. Você vai estar na eternidade futura com Deus. Mas o problema é que antes da eternidade futura, temos 1000 anos do reino. Onde nós vamos passar esses 1000 anos? E Mateus fala de uma maneira muito, muito exclusiva e específica sobre o galardão do reino. E aí, isso depende do nosso viver. Depende da nossa obra, da nossa condição interior e de que nós fazemos para o Senhor. Representado pela parábola das virgens, que mostra a nossa condição interior. Ninguém vê, só Deus e nós sabemos. Quanto azeite nós temos, quanto espírito nós temos,
Como é que está o meu crescimento em vida? Como é que está a minha condição com Deus? Eu tenho paz com Deus? Eu tenho paz com os irmãos? E na parábola dos talentos mostra a nossa obra, o que nós fazemos para Deus. Então, nós precisamos ser equilibrados na igreja. Não é só buscar crescimento em vida, conhecimento espiritual, conhecimento bíblico. Nós precisamos também servir. Nós precisamos também fazer a obra de Deus e apresentar resultados. Também, por outro lado, não é o outro extremo. Só faz, mas por dentro está oco, não tem nada. Então, o que o Senhor alerta a todos nós aqui em Mateus 7:21 é o seguinte: não é todo que me diz Senhor, Senhor, da boca para fora, que vai entrar no reino dos céus, mas tem que ser aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então a primeira pergunta é: hoje, na vida da igreja, nós podemos aparentar estar bem, mas nós fazemos a vontade do Pai? Hoje, se você olhar, tendência nas igrejas evangélicas, as orações que se fazem, as campanhas que se fazem, se você analisar a vontade, não é a vontade de Deus. Senhor, cura, cura, cura. Senhor, abençoa, abençoa, abençoa. É isso aí, é o evangelho da prosperidade. Acho que ia falar mais baixinho. Nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Muitos naquele dia vão te dizer: Senhor, Senhor. Aí uma série de obras me apresentaram. Um monte de coisas que esses fizeram. Porventura não temos nós profetizado em teu nome? Nós temos muitas conferências, nós temos muitas palestras, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres. Será que isso é garantia de que nós estamos bem? Aí o Senhor fala: então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Conhecer aqui tem o sentido de aprovar. Eu nunca aprovei o que vocês fizeram. Fizeram tudo por fora, mas a condição interior não estava certa. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Então, queridos irmãos, eu sinto que hoje à noite o que o Senhor quer nos falar é que sim, nós precisamos servir o Senhor, e hoje estamos nesse momento de grande alegria. Irmãos, hoje tem tantos milagres acontecendo no nosso meio, enfermidades estão sendo curadas. Eu mesmo tive experiência pessoal. No último sábado, queridos irmãos, depois da palavra, uma irmã que andava de muletas faz 10 anos foi curada. Foi para o alojamento, quando chegou no alojamento, começou a formigar a perna dela, formigou, e ela largou a muleta e saiu andando. E estava chovendo, 10 irmãs abraçaram ela e começaram a dançar na chuva. I'm singing in the rain. Dançando na chuva. Isso falou: não encheu o guarda-chuva ali. Eu não vou dançar para não escandalizar vocês, tá? Daí passou, vários irmãos passaram lá, as irmãs abraçaram eles. Daí o irmão que é médico passou lá e falou assim: irmãs, é o seguinte, você foi curada da perna, mas se você não entrar agora e pegar chuva, vai pegar gripe. Milagres estão acontecendo. A igreja em Sumaré saiu no fim de semana, no sábado, com faixas, naquele posto que tem no acesso para a estância, naquela rua,
que vai para a estrada, que vai para a estância, pediram licença para o dono, puseram lá uma barraca, daí fizeram uma faixa grande demais, que não coube na barraca, que não ficou grande demais. Daí, quem que deu a iniciativa de ir para a rua para orar pelas pessoas? O Ministério das Irmãs de Sumaré. 2 irmãs coordenadoras chamaram todas as irmãs, houve adesão de 100% das irmãs, as irmãs foram para a rua. E os homens, a gente pode ir junto? Pode ir junto? E causou um estrondo na cidade. Fechava o sinal, daí os irmãos iam lá, em todos os carros, orando e distribuindo o jornal. E os irmãos com a faixa na frente, bloqueando a rua, porque sinal vermelho, e os irmãos estendendo as mãos, todo mundo com a cabeça baixada. Naquela manhã também, uma irmã que estava enferrujada, era tímida, tinha medo de ir, ela teve que ir para o banheiro, ela não estava orando por ninguém, queria ir para o banheiro, daí tinha que pegar a chave, foi para o banheiro. Quando voltou, a mulher que trabalhava no posto, que acho que era a dona ou coisa assim, daí viu na camiseta dela, posso orar por você? Daí falou, eu quero que você ore por mim, você está oferecendo oração? Sim. Daí a irmã, está tão enferrujada que estava, e tímida, com medo, foi chamar outra irmã, irmã, vem aqui orar por essa senhora aqui. A irmã falou, não posso, agora estou ocupada. E ela ficou sozinha lá. Daí aquela senhora falou, é você mesmo que vai orar por mim. E levou ela lá para o quarto lá dentro, uma salinha lá dentro. Daí ela orou e desentupiu tudo, saiu vida dela. A senhora chorou e a vida dela foi mudada. Essa mesma irmã se aproximou de um jovem. Depois de orar com ele abriu a bolsa, mostrou um revólver. Ele ia matar o cara que estava lá lavando carros. Ele tiveram uma briga, o cara não deixou ele lavar o carro, ele foi para casa buscar o revólver e ela dar um tiro nele. O que eu estou dizendo hoje é o seguinte, irmãos, a igreja hoje, graças a Deus, eu acho que pela primeira vez a igreja está tendo um impacto na sociedade. A igreja em João Pessoa, a igreja em Santa Rita, a igreja em Cabedelo, a igreja da região, todas as igrejas, nós precisamos causar um impacto na sociedade. O Expo Livre está em Campinas agora, está causando um tremendo impacto. Tremendo impacto. Em uma semana, mais de 1.800 livros foram distribuídos. Vendidos, né? Mas a gente fala distribuídos. Teve até manifestação pró-Bolsonaro lá. É a praça central da cidade, no Largo do Rosário. Naquele domingo, naquele dia da manifestação, os irmãos achavam que não vai ter ninguém hoje, vamos então diminuir um pouquinho a equipe. De repente, milhares de pessoas apareceram lá. Naquele dia, naquele dia, um monte de gente entrou no Expo Livre para pedir oração. Muita literatura foi colocada. Graças ao Senhor. Hoje a igreja está impactando a sociedade. Em outro lugar também, um irmão foi orar por um jovem que estava entrando na farmácia. Daí quando falou, posso orar por você? Se notou nitidamente que esse jovem estava nervoso. Por quê? Por que você quer orar por mim? O que eu fiz? Você sabe de alguma coisa? Daí o irmão falou, não, eu só quero orar por você. Daí ele orou, o jovem chorou, recebeu o Senhor. Depois de ter orado, ele abriu a bolsa dele, um revólver também. Ele estava entrando para assaltar a farmácia. Ou seja, aquelas 2 orações, em Sumaré e em Cambé, Paraná, o que aconteceu? Causaram impacto na sociedade. Evitaram um assalto e um provável assassinato. Não é só Colportor Dinâmico que faz isso. Hoje as igrejas estão saindo. Eu sei que vocês também estão saindo. Isso me encoraja. Eu estive em Fortaleza. Antes disso, 130 irmãos saíram para as ruas para orar. Eu considero essa colportagem dinâmica, ou outra terminologia, evangelismo dinâmico. O que você preferir? Se você tem um bloqueio na cabeça com a palavra colportagem, então tira e coloca evangelismo. Porque o objetivo não é a venda de livros. Embora a maioria queira, os irmãos estão com os livros na mão, a maioria queira. E muitos foram salvos através dos livros. Eles voltaram para agradecer. Porque com a leitura do livro, ela leu um livro sobre o casamento, o marido estava já separado. Ela foi ler com o marido e o marido voltou.
Coisas estão acontecendo. Eu chamo esse evangelismo dinâmico, ou comportagem dinâmica, o evangelho ao alcance de todos. Não é só comportor dinâmico. O comportor dinâmico, além de pregar o evangelho, além de orar pelas pessoas, ele é treinado, sabe difundir os livros para ajudar as pessoas. Mas hoje os irmãos estão saindo, e isso está renovando a igreja, esse encargo. Logo, logo vou falar para você o que significa aquele título, sintonizados com o coração de Deus. É isso que está queimando dentro de mim hoje à noite. Quando a gente falava de pregar o evangelho, eu não, vocês vão, eu não sei pregar, eu não sei falar. E muitos têm esse conceito. Não é um conceito, na verdade, talvez seja a realidade. Você acha que para poder pregar o evangelho, você tem que conhecer bem a palavra, conhecer as doutrinas, saber apresentar de uma maneira sequencial. Daí você se sente incapaz. Mas hoje, no evangelismo dinâmico, na comportagem dinâmica, nós não estamos saindo para a rua para pregar, nós estamos saindo para a rua para orar pelas pessoas. E orar, todo mundo consegue orar. Essa irmã se sentia incapaz, lá em Sumaré. Eu não vou dizer o nome dela, porque é uma irmã conhecida. Ela se sentia incapaz. Mas aí o que aconteceu? Ela tentou pegar ajuda, pedir ajuda, a outra irmã não podia, daí teve que ser ela mesma. Daí a pessoa disse: ore por mim, por esse assunto, aquele assunto. A gente pergunta: você quer que eu ore por este? Qual assunto? Qual é o assunto da oração? A pessoa fala: eu prefiro não falar. Então tudo bem, guarda no coração que eu vou orar. E muitas pessoas recebem a oração e depois elas voltam para agradecer, dizendo: 2 dias depois da oração, a oração se cumpriu. Essa irmã então orou por ela. Ela se sentiu feliz demais. De repente, irmãos, houve um desbloqueio. Hoje ela está livre. Ela é uma irmã muito tímida, mas tem que ver o testemunho que ela deu ontem à noite, em Santa Bárbara do Oeste, no entremesclado das igrejas lá. É outra pessoa. Todos conseguem orar. É o evangelho ao alcance de todos. Louvado seja o Senhor. Então, eu quero ler com vocês agora 1 Coríntios capítulo 1. 1 Coríntios capítulo 1. Aqui fala: Paulo, chamado pela vontade de Deus. Só vou ler essa parte. Chamado. Eu pergunto para vocês hoje à noite: você foi chamado? Amém. Mas eu sei que alguns, apesar de dizerem eu fui chamado, lá dentro do seu coração, você não tem tanta certeza. Não por sua falta de fé, talvez faltou alguma experiência. É necessário que hoje, nessa etapa da vida da igreja, você tenha a certeza absoluta de que Deus chamou você. Eu vou usar como exemplo Samuel. Em 1 Samuel capítulo 3, nós temos o relato do chamamento dele, da parte de Deus. Samuel era um jovenzinho que sabia servir, ele sabia todos os detalhes, era ele que cuidava dos candelabros de ouro, do candelabro de ouro, era ele que cuidava da mesa dos pães da proposição, era ele que cuidava do altar do incenso, ele fazia tudo direitinho. Ele era o ajudante de Eli, o sacerdote. Os filhos de Eli davam mau testemunho, eram horríveis. E Samuel, ele não se deixava influenciar pelos filhos de Eli, ele fazia tudo direitinho. Mas quando o Senhor chamou a Samuel, 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 ele não sabia quem era. Ele achava que era Eli. Então ele foi lá para o quarto de Eli e fala: eis-me aqui, Senhor. Daí Eli falou: eu não chamei você, volta para a cama. Isso aconteceu 3 vezes. Daí a ficha caiu para Eli. Daí ele entendeu: é o Senhor. Daí falou: Samuel, próxima vez que você ouvir o chamamento, fala assim: eis-me aqui, Senhor, o teu servo ouve. E foi aí que ele fez conforme
Eli instruiu a ele. E quando Deus chamou ele pela quarta vez, ele respondeu desse jeito. E Deus começou a falar para ele. Aquilo mudou a vida dele. E aquilo mudou a história do povo de Israel. Querido irmão, querida irmã, quando você experimentar o chamamento definitivo, sem sombra de dúvida, a sua vida vai mudar. A sua família vai mudar, a igreja vai mudar e a cidade vai mudar. Nós precisamos ser uma igreja dos chamados. Ter a certeza que Deus nos chamou. Então, se você não tem certeza, eu sugeriria a você se pôr de joelhos diante de Deus, se for necessário até jejue e fala: Senhor, daqui não saio até que eu sinta no meu coração o teu chamamento definitivo. Eu não quero mais te servir sem um chamamento definitivo. Isso é muito, muito importante. E Deus nos chama para quê? Deus nos chama, aqui fala, para ser apóstolo, para nos enviar. Eu estive no fim de semana passado em Brasília, no 6º encontro de mulheres virtuosas. Eu dei a palavra no sábado de manhã e domingo de manhã. A primeira mensagem, os títulos são definidos pelas irmãs, não por nós, cooperadores. Em todas as conferências de irmãs, os títulos são definidos pelas irmãs, o tema também. Por exemplo, lá em Campinas, no dia 1º de maio, nós tivemos nossa quinta conferência de irmãs, com 1.400 irmãs. Foi algo fantástico, fora deste mundo. Quando as irmãs estão reunidas, irmãos, é um universo paralelo. É outro mundo. As irmãs são top, top, top. Pensam em tudo. O local de Campinas tinha muitas coisas quebradas, os varões não consertavam. Por anos, as irmãs consertaram tudo. Deixaram o local top. A escada, que era horrível, uma escada de metal lá de fora. Eu odiava aquela escada. Dessa vez se tornou um ponto preferencial de fotografia. Então as irmãs são muito. Hoje estamos vendo as irmãs funcionando. A inclusão das irmãs é tão importante, tão importante. Eu soube que aqui vocês também vão ter uma conferência de irmãs, né? Louvado seja o Senhor. Não deixem de se inscrever. Com as irmãs funcionando, a igreja dá um pulo à frente, tá? Bom, Deus nos chama. Então lá em Brasília o título é Eis-me aqui, primeira mensagem. Segunda mensagem, envia-me a mim. Quando Deus nos chama, nós respondemos, eis-me aqui. Daí, quando Deus nos envia, nós dizemos, envia-me a mim. Deus chama para nos enviar. Enviar para quê? Hoje, queridos irmãos, eu posso dizer uma coisa. Hoje, na palavra apostólica que o Senhor está falando, o Senhor está focando no Evangelho. Deus ama as pessoas. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você e eu estamos aqui porque Deus me amou e Deus te amou. E Deus nos ganhou para Ele. E Deus hoje tem centenas, milhares de pessoas que Ele quer ganhar. Pessoas que Ele ama. Mas sem você e sem mim, Ele não consegue alcançar essas pessoas. E Deus quer alcançar essas pessoas com o Evangelho pleno. O Evangelho da graça e o Evangelho do reino. Qual é a situação da sociedade hoje? Então vou ler para vocês 2 versículos, 2 passagens, para mostrar que tanto no Antigo Testamento, um grande líder de Deus já estava preocupado com isso. E daí vou mostrar que no tempo de Jesus, o que Moisés, esse grande líder, temia, aconteceu. E é o que está acontecendo hoje na sociedade. E nós precisamos nos levantar para estar sintonizados com o coração de Deus. Vamos ler então Números, capítulo 27. Números capítulo 27, versículos de 12 em diante.
Aqui fala: depois disse o Senhor a Moisés: sobe a este monte Abarim e vê a terra que eu dei aos filhos de Israel. E tendo-a visto, serás recolhido também ao teu povo, assim como foi teu irmão Arão. Porquanto no deserto de Zim, na contenda da congregação, fostes rebeldes ao meu mandado, de me santificar nas águas diante dos seus olhos. São estas as águas de Meribá de Cádiz, no deserto de Zim. Moisés foi um grande líder. Deus o preparou por 80 anos, para usá-lo por 40. E ele foi muito paciente. Segundo a Bíblia nos fala, ele era o mais manso dentre os homens. Várias vezes Deus quis aniquilar o povo de Israel. Se não fosse por Moisés, que se prostrou diante de Deus, se jogou no chão, intercedendo pelo povo de Israel, o povo de Israel já não existiria hoje. Então Moisés era um homem muito paciente. Mas só uma vez ele perdeu a paciência. E por causa desse episódio único, Deus o castigou severamente. E ele não pôde entrar na terra de Canaã. Eu quero aproveitar esse episódio para fazer um pedido para vocês, irmãos, de orar pelos líderes de vocês. Orar pelos presbíteros das igrejas, pelos irmãos responsáveis. Orar pelos cooperadores. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês, irmãos. Ser um líder não é fácil. Não estou falando tanto, queridos irmãos, dos afazeres das nossas responsabilidades, que são muitas. Estou falando das contas que nós vamos ter que prestar diante de Deus. Um irmãozinho, uma irmãzinha que ama o Senhor, pode fazer às vezes cometer certos erros, Deus faz vista grossa. Deus não cobra. Um líder faz o mesmo erro, Deus pode barrar a entrada no reino para ele. Muitas vezes, irmãos, eu vou ser bem franco e sincero com vocês, como eu desejaria simplesmente ser um irmãozinho. E só sentar no meio dos irmãos, e só desfrutar, não ter essas responsabilidades. É muito peso. E também, como fala a 1 Coríntios, nós vimos na conferência, muitas vezes os líderes são criticados, são alvos de ataques, de juízo, de condenação. Então Paulo fala, nós somos o espetáculo do mundo, nós somos o lixo do mundo, nós somos a escória de todos. Então eu só faço um pedido a vocês, orem pelos seus líderes. Orem pelos líderes, cooperadores, irmãos responsáveis aqui da região 4. Deus está abençoando muito. Tá bom? Orem. Se tem coisa que não entende, não critique. Tenha o temor do Senhor. E também ame os irmãos, porque pode ser que por causa disso os irmãos reajam, e essa reação vai ser a barreira que vai impedi-los de entrar no reino. Porque todo mundo, ninguém é de ferro, né, irmãos? Quando uma pessoa sofre ataque continuamente, de repente tem uma reação, como Moisés teve. Deus falou para ele falar para a rocha. Ele não aguentou, ele não falou, ele pegou a vara dele e falou: você querem água? Aqui vai água, seus rebeldes! E pá, bateu na rocha. E ele, nem direito de ter raiva um líder pode ter. Tá? Então, irmãos, orem pelos seus líderes. Tá? Esse é um parênteses que eu senti de falar agora do meu coração. Então, daí, Moisés era um verdadeiro líder. Ele não reclamou, ele fala: ah, é assim? É? Assim? É? Eu vou morrer? Só por causa daquele errinho? É? Esse povo você tolera, a mim não tolera, né? Então tchau, devolvo o povo para você, esse povo rebelde. Pega aí de volta, eu vou morrer. Não falou isso. Olha o coração dele. O que ele falou? O Senhor, autor e conservador de toda a vida, ponha um homem sobre esta congregação. Um homem, não é um anjo não, é um homem. Quando fala de congregação, eu entendo, sim, é a igreja. Mas a congregação também pode ser o povo aí fora. Os seus parentes, seus familiares, seus amigos, seus colegas, seus companheiros de faculdade, do colégio, do trabalho. Também são uma congregação.
que saia adiante deles e que entre adiante deles. Isso aqui são palavras para liderança, então não vou gastar tempo com eles, com essas palavras agora, mas eu quero ler a parte final. E que os faça sair e que os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Imagine um monte de ovelhas dispersas por aí sem um pastor. A propósito, eu quero dizer para vocês, se vocês um dia, Deus der uma chance para vocês, para visitar Israel, aproveite. Todo ano agora tem uma excursão para Israel, que eu organizava no passado, mas já me aposentei, agora entreguei para Salomão, meu irmão, ele que está organizando. Na verdade, organizar as excursões não é brincadeira, você leva um grupo de 80 irmãos para uma excursão, irmãos, para uma visita, numa conferência, depois visitar as igrejas, depois, irmãos, não é brincadeira, não é todo mundo que é obediente, não é todo mundo que é pontual, não. Eu já conduzi umas 5 anos seguidos, desses Bucafé Tour, Israel Tour e assim por diante. Eu estou fazendo terapia até hoje, irmãos. Eu não vou entrar numa nova sem terminar a terapia primeiro. Por que eu falo que vale a pena? Quando você ouve vou ler Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me guia, por onde? Pelos pastos verdejantes, me faz repousar junto às fontes das águas de descanso. Que imagem você tem? Que imagem se forma na sua cabeça? Ele me guia pelos pastos verdejantes. Você imagina uma campina assim, só de pasto verde, não é isso? Não é isso? E as ovelhas estão lá, e comendo pasto lá. Se é assim, eu vou dizer, eu nunca entendi isso. Se é assim, eu pensei, para que necessita pastor? Não precisa de pastor. Solta as ovelhas lá, o pastor vai dormir em casa. As ovelhas estão comendo lá. E a água, o rio correndo, as ovelhas vão lá. Você vai para Israel, não é assim não. É um deserto. É só areia. Não tem grama, não tem pasto. E está cheio de ovelhas lá. É por isso que precisa de um pastor, para guiar as ovelhas para onde tem grama. E onde é que tem grama? Lá tem muita pedra em Israel, é o que não falta lá, pedra. Por isso que qualquer coisinha pega pedra e apedrejar as pessoas. E tem umas pedras maiores. Durante o dia, o sol bate tudo, daí durante a noite esfria, fica bem frio. De manhãzinha sopra a brisa do oceano do mar Mediterrâneo, aquela brisa úmida, e a pedra está fria, daí bate na pedra e condensa gotas de água, e as gotas de água caem no chão e molham o chão, e onde molha o chão, nasce grama, mas só em volta dessas pedras. Então o pastor leva as ovelhas, ele fica olhando, pedra ali, daí leva as ovelhas, chega lá, grama, 10 ovelhas vão lá, come e acaba logo. Daí ele tem que levar as ovelhas para buscar outra pedra, de núcleo de pedra, e ele vai alimentando as ovelhas. O mundo hoje é um deserto, e tem grama aqui, tem grama ali. Graças ao Senhor, um desses lugares onde tem grama é a igreja. E nós precisamos de pastores aí fora, para conduzir as pessoas, para encontrar água e pasto. Então tira da cabeça essa ideia de pasto verdejante, é tudo verde. Não, é por isso que hoje o mundo precisa de pastores. E onde estão os pastores? Onde estão os pastores? Eu quero que todos vocês levantem a mão. Cadê os pastores? É isso aí, são vocês. O povo aí fora é ovelha sem pastor. Não tem o que comer. Está morrendo de fome, morrendo de sede. Você é o pastor que vai levar um pouco de grama para ele, pasto para ele, e levar água para ele. Então vamos agora para Mateus capítulo 9, versículo 35.
Esse é o versículo principal de hoje à noite. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino. Jesus não ficava em casa, Jesus não ficava no templo, como faziam os sacerdotes do Antigo Testamento. Jesus saía para a rua, ele comia com pecadores, comia com publicanos, prostitutas, ele comia com esse tipo de gente, ele era acessível, ele não pregava o evangelho elitizado. Eu já falei em muitos lugares, não sei se alguém aqui ouviu, uma boa parte da minha formação na vida da igreja foi nos Estados Unidos, debaixo do ministério do Witness Lee. Ele realmente era um homem de Deus. Mas em uma coisa eu sinto que houve um erro. O evangelho que ele ensinava era um evangelho elitizado. Na China não era assim, não. Na China o evangelho que ele pregava era um evangelho para toda a população, para todas as pessoas. Mas nos Estados Unidos, ele encorajou, junto com os cooperadores de lá, para a gente ir atrás para buscar o bom material. O que define o que é bom material? Ou seja, não vamos atrás dos viciados, dependentes químicos, não vamos atrás das prostitutas, não vamos atrás dos ladrões, não vamos atrás dos homossexuais, não vamos atrás dos fornicários, vamos atrás só de gente boa, gente da classe média, formação universitária, ainda tinha essa condição. Então lá só se prega o evangelho hoje, até hoje é assim, só para universitários, ou formados na universidade. Operários assim não. Deus não faz acepção de pessoas. Deus ama todos, Deus morreu por todos. Isso eu sinto, é a bênção que Deus tem para nós aqui no Brasil. Nós não pregamos o evangelho para uma classe de intelectuais, para universitários. Nós pregamos o evangelho nos bairros, para todos os tipos de pessoas. Se a pessoa é rica, precisa do evangelho. Se a pessoa é pobre, precisa do evangelho. Na verdade, Jesus falou, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Então, Jesus percorria todas as cidades e aldeias. O que ele fazia? Ele ensinava e ele pregava o evangelho do reino. Isso nós temos feito. Nós ensinamos e nós pregamos o evangelho do reino. Mas Jesus fazia mais uma coisa, e essa terceira coisa nós não fizemos no passado. Nós estamos corrigindo agora. Nós estamos fazendo agora. O que é o terceiro item? É curar toda sorte de doenças e enfermidades. Nós precisamos nos dar conta que as pessoas estão doentes. A nossa sociedade hoje é uma sociedade doente. Se vem um visitante, passa, eu vou usar a terminologia deles, tá? Entra pela porta da igreja. Eu vou usar o que eles falam. Se alguém tem coragem de entrar por aquela porta, é porque aquela pessoa está desesperada e quer ser socorrida e quer ser curada. E o que nós fizemos no passado? No passado nós ensinamos as verdades elevadas, nós pregamos o evangelho elevado, mas nós não curamos as pessoas. E as pessoas vão embora. Elas vieram, mas não foram curadas. Nós nem oferecemos uma oração para elas no final. Por isso que hoje, logo na recepção, os irmãos e as irmãs da recepção têm que ser pessoas no espírito. A pessoa entra, um abraço, aquele abraço já começa o processo da cura. O louvor, no louvor. Eu vou falar depois por que cura. Eu vou explicar para vocês por que cura. O louvor, todos os irmãos cantando em uníssono, em unanimidade, na mesma frequência, a pessoa é curada. Depois vem aquela palavra, não muito longa, mas uma palavra inspirativa, que consola, que encoraja, que cura. E depois
uma palavra profética que dá direção para a sua vida, a pessoa é outra. E no final, uma oração forte. Aqueles que precisam de uma oração especial, venham à frente. E a gente faz aquela oração para essa pessoa e ela sai curada. E nós temos feito isso na instância, na última oração que fizemos, 2 irmãs foram curadas. Uma delas é uma conhecidíssima, muito de vocês. Foi curada. E no último aperfeiçoamento que nós tivemos, outra irmã foi curada. Interessante que são todas irmãs. Agora que eu me dei conta, as 3 pessoas curadas foram irmãs. As irmãs têm mais fé. Então Jesus ensinava, pregava e curava. E daí, vendo ele as multidões, compadeceu-se delas. Por quê? Porque estavam aflitas e exaustas. Aflitas porque não sabiam para onde iam, para onde vão. Vai para a rua, irmão. As pessoas que estão andando na rua, no centrão, no centro, indo para o trabalho. Alguns bem vestidos, mas estão todos aflitos. Com dívidas para pagar. Com doenças para serem curadas. Indo para o hospital. Com filhos com problemas. Problemas no casamento. Problemas financeiros. Aflitos. E exaustos. Exaustos de tanto tentar e não conseguir. Como? Porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Hoje, o povão, o povo que está nas ruas, são como ovelhas que não têm pastor. Incrível, quando nós saímos nas ruas para orar pelas pessoas, elas estão andando rápido. Posso orar por você? Não, não tenho tempo agora. O quê? Orar por mim? Eu estou precisando. Daí ela volta. Está vendo? Nem ouviu direito. E 48% dessas pessoas são crentes. Muitos deles crentes desviados, decepcionados com o sistema religioso. Deixaram a sua vida com Deus. Quem irá resgatar essas almas? Resgata e cuida já. Por isso que eu pedi para cantar aquele hino. Dá para deixar projetado a 3ª estrofe, por favor? Tá bom. Tá bom. Então, as pessoas são como ovelhas que não têm pastor. Eu estive recentemente em Santa Cruz, Bolívia. Por anos e anos, aquela igreja não passava de 10 irmãos. E capengando. No mês passado eu fui para lá, a caminho de La Paz, fiquei 1 dia e meio lá. Estava com 40 irmãos. Naquela noite tinha 35 pessoas novas. Estava com 75 pessoas. Eu me perguntei, o que mudou? Daí eu sentei lá e fiquei observando. Daí cheguei à conclusão. A igreja mudou porque a igreja em Santa Cruz hoje é uma igreja de pastores. Os casais funcionam como pastores. Chegando essas pessoas novas, cuidando delas, conversando com elas, atendendo elas, orando com elas. E as pessoas novas se sentem acolhidas. Vocês sabem, né? Que nos primeiros 40 segundos se estabelece uma impressão, primeira impressão da pessoa visitante. E nos próximos 5 minutos, ela decide se volta ou não volta. Se nós erramos, como diz o irmão Roberto Graner, lá de Limeira, hoje ele não está mais em Piracicaba, tem em Limeira, fala assim, se nós erramos no acolhimento, na recepção das pessoas novas, Deus perdoa, mas o visitante não perdoa. Não entenderam? Não volta mais. Não volta mais. Então, chegando perto do final, agora eu quero falar mais um item, que eu sinto que é importantíssimo nesse novo ciclo. É Mateus 3:2. Não precisa nem ler, você sabe de cor.
é a pregação de João Batista. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Naquele tempo, Jesus estava chegando. Um novo ciclo iria se iniciar. Na verdade, esse novo ciclo era o Novo Testamento. A nova aliança. Deus estava deixando o Antigo Testamento para introduzir um Novo Testamento. E Ele mandou um precursor antes de Jesus, chamado João Batista. E o que João Batista pregou? Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Agora, quando eu falo a palavra arrepender, eu sei que a maioria de vocês já pensa, arrepender-se do pecado, deixar uma vida pecaminosa. Não está errado isso, não está errado. Mas não é o que o versículo diz. Quando o contexto é de pecado, sim, nós devemos nos arrepender do pecado. Como no caso daquele jovem que cometeu incesto em Corinto. Ele se arrependeu. Aquele arrependimento foi para a vida por causa do pecado. Mas não em Mateus 3:2. Arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. A palavra arrepender-se no grego é metanoia. Então, a etimologia das palavras nos ajuda a entender o verdadeiro significado das palavras. Metanoia. Meta quer dizer mudança. Noia quer dizer mente. Uma palavra bem conhecida de vocês, já falei aqui em João Pessoa várias vezes, é metamorfose. É o processo de mudança que uma lagarta experimenta. Daí ela se torna uma crisálida dentro de um casulo e mais à frente se transforma numa borboleta. É uma metamorfose, metamorfos. Morfos no grego é forma. Meta é mudança. Então mudança de forma. De uma lagarta mudou a forma por uma borboleta bonita, colorida que pode voar. Metanoia é mudar a mente. Agora vou usar um termo bem popular que você vai entender. É mudar a nossa cabeça. Queridos irmãos, hoje no novo ciclo, na igreja, nós precisamos mudar a nossa cabeça. Eu rogo aos irmãos mais antigos, eu também sou um irmão antigo, nós precisamos mudar a nossa cabeça. Mudar a nossa cabeça sobre como deve ser a vida da igreja, como, especialmente os líderes, como isso aqui não é uma reunião de liderança, então só vou mencionar, mas nas reuniões que eu tenho para capacitação das lideranças, eu falo, os líderes precisam mudar sua maneira de conduzir as igrejas, sua maneira de cuidar das igrejas, sua maneira de pregar, tem que mudar. No tempo de Jesus mudou drasticamente. João Batista era um sacerdote tinha que servir no templo, e um sacerdote que está vestido de vestes sacerdotais, e um sacerdote tinha que comer as comidas sacerdotais tiradas do altar. Onde é que já se viu um sacerdote servir, ministrar no deserto? Onde é que já se viu um sacerdote vestido de pelo de camelo, um animal imundo? E onde é que já se viu um sacerdote comer gafanhoto e mel silvestre? Enquanto ele dizia, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Eu acho que tinha uma perna de gafanhoto fora da boca dele assim. A era estava mudando. Se João Batista estivesse presente hoje, eu acho que mais da metade de nós iríamos nos escandalizar. Mas nós estaríamos fora da mudança que Deus estava fazendo. E Jesus, quando entrou, o Filho de Deus, ele não pregava como os outros. Todo mundo falou, ninguém jamais ouviu alguém pregar desse jeito. Os principais sacerdotes, os levitas, os escribas, os fariseus se mantinham longe do povo. Esse povo é pecador, é imundo, nós somos santos. Jesus não, Jesus comia com os pecadores, com os publicanos.
Ele se misturava com o povo. Ele era acessível. Ele foi até chamado de comilão e beberrão, glutão e beberrão. Irmão, nós temos que mudar a nossa maneira de conduzir a vida da igreja, de nos reunir. Eu falei isso para todos, tirar esse conceito velho da cabeça. Eu vou dar como exemplo para vocês, só 2 exemplos. Medicina. Uma coisa é a medicina fundamental. A medicina fundamental jamais muda. A palavra de Deus jamais muda. É a mesma e será sempre a mesma. A redenção, a verdade sobre a redenção não vai mudar. Justificação pela fé não vai mudar. Reconciliação não vai mudar. Transformação, conformação, santificação, glorificação não vai mudar. Consagração não vai mudar. A segunda vinda de Cristo não vai mudar. O que muda? Na medicina, o que mudou? A medicina fundamental não mudou. Doença do coração, doença do fígado, doença do estômago, não mudou. O que mudou é a maneira de curar. Ninguém mais hoje tem um problema de estômago, abre a barriga para ver o que tem no estômago. Hoje é endoscopia, menos invasivo. É laparoscopia, não precisa abrir mais. 4 buracos aqui, pá, e se faz o procedimento. Mas é a mesma medicina. Mesmos órgãos, mesmos princípios. Mas a maneira de aplicar a medicina mudou. A palavra de Deus jamais muda, mas a sociedade mudou. Estamos no ano de 2019. Você mudou. Olha o seu carro hoje. O carro que você tinha 30 anos atrás, compara com o carro que você tem hoje. Todos os carros de hoje que eu entro são carros luxuosos, com ar-condicionado. A maioria, né? A roupa que vocês usam, a dieta de vocês, mudou tudo. 30 anos atrás vocês iam para a academia? Iam. Hoje você paga a mensalidade e ainda não vai. Viagens, tudo avião hoje. Antigamente para conferência era ônibus. Ônibus. Agora o serviço de saída dos ônibus é bem pequeno agora, porque não vai quase ninguém de ônibus. Todo mundo vai de quê? De avião. Mudou. As necessidades da população mudaram. Nós não podemos aplicar o evangelho daquela maneira antiga. Por isso que hoje o que funcionou, a gente, puxa, por que a gente nunca descobriu isso? Porque a nossa mente estava velha. A gente mudou um pouquinho de cabeça e as coisas estão acontecendo hoje. Ir para a rua orar pelas pessoas. Os irmãos de Taiwan já descobriram isso. Eles batiam as portas. Hoje na sociedade moderna não dá para mais bater as portas, por causa dos assaltos, ninguém mais abre a porta. Em muitos bairros tem condomínios, prédios, condomínio fechado, ninguém consegue entrar. Então tem que pegar a pessoa na rua mesmo. E na rua você pega todo mundo, todas as classes sociais. Por isso está dando muito certo. Milagres estão acontecendo. Eu li com lágrimas o testemunho da Shana Dong, filha do Pedro. Ela saiu com a filha dela, Lulu, de 8 anos. Saiu com vários irmãos para fazer evangelismo dinâmico, ou comportagem dinâmica. Daí ela saiu, a filhinha de 8 anos saiu com os livros, e a Shana, a mãe, só acompanhou ela. E ela parava com a camiseta, ela parava as pessoas. Posso orar por você? E as pessoas paravam. E ela orava com autoridade, as pessoas choravam. Daí fala assim, ó, esse livro vai ajudar você. E as pessoas compravam. Depois de 1 hora só, é só 1 hora. Tudo de Deus está pedindo para mim, para você, para os que podem, 1 hora por semana. Ou 1 hora a cada 2 semanas. 1 hora por mês, você que define. Ninguém está decidindo nada, fixando nada. Mas é tão saudável nós irmos para a rua orar pelas pessoas. Daí depois de 1 hora só, e a Shana escreveu no testemunho dela, não tenho tempo para sair. 1 hora só. Quando acabou, olha só, que fofinho. Olha só, o comentário da Lulu. Ela falou, mãe. Ela falou, como é que você está sentindo, Lulu? Mãe, eu estou muito cansada, mas eu estou feliz demais. Eu vou dizer uma coisa, uma jovenzinha de 8 anos faz isso, ela vai ser uma adolescente saudável, quando chegar na adolescência. A maneira de preservar os nossos filhos através do evangelho. Mudar a nossa cabeça. Romanos 12:2 que fala, e não vos conformeis
com este século. Aí também nós pensamos, século, deve ser o mundo é horrível, o mundo pecaminoso. Não, o século é o sistema atual que Satanás usa no mundo atual para nos distrair. Eu vou falar uma coisa que pode chocar vocês. O século, sim, é o mundo. O século é a moda. O século são os eletrônicos, é o celular. O século também é o nosso jeito antigo de levar a vida da igreja. E nós nos conformamos. Tem irmãos que falaram para mim, Deus não quer quantidade, Deus quer ser só qualidade. Nós estamos com 15 irmãos, eu estou mais do que satisfeito. Deus está feliz porque nós temos qualidade. Milhões de pessoas estão indo para o Lago de Fogo, e eu estou feliz porque tenho 15 irmãos que têm qualidade. Isso não é estar sintonizado com o coração de Deus. Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Deus falou, ide portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus falou, ide e pregai o evangelho a toda criatura. Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Paulo fala, eu me fiz fraco para com os fracos. Daí ele falou um monte de coisa, no final, para de todos os modos ganhar alguns. Qual é a nossa meta esse ano? 20%. 20%. Uma igreja tem 100, eu vou pegar uma igreja que tem 100, que é um número razoável. A maioria das igrejas não tem 100 não, tem menos de 50. Então é ganhar 20 pessoas por ano. Então os irmãos da liderança têm que ter sabedoria, não é jogar em cima dos irmãos. Irmãos, nós temos 100 irmãos, vamos ganhar 20 por ano, 20 esse ano. Não, nós temos de planejar. Um ano tem 12 meses, vamos fazer um ano de 10 meses, ganha 2 por mês. Uau, 2 por mês. Uma igreja com 100, digam-me, consegue ou não consegue ganhar 2 por mês? Está vendo? Não, está vendo? Nossa cabeça é antiga ainda, ninguém ousou responder. Então vou perguntar de novo. Uma igreja com 100, com o que nós temos hoje da palavra, os recursos, tudo, com esse local aqui, a gente consegue ou não consegue ganhar 2 por mês? Pronto. Também não vai falar assim, irmão, vamos ganhar 2 por mês. Não, aí eu quero dar uma dica para vocês. Aí tem que entrar administração, gestão. Vamos fazer por segmentos. Daí eu chamo isso processo de segmentação. Reúne os adolescentes, vocês vão ganhar um adolescente esse mês. Reúne os jovens, vocês vão ganhar um jovem esse mês. Reúne os universitários, vocês vão ganhar um universitário esse mês. Reúne os casais, vocês todos os casais vão ganhar um casal esse mês. Reúne os varões vão ganhar um varão esse mês. Reúne as irmãs vão ganhar uma irmã esse mês. Reúne os idosos vão ganhar um esse mês. Deu quanto já? Já deu mais de 8. Na hora de ganhar, não é um por um, um a um. Pode até ser, se você tem muito dom, você consegue ganhar um a um. O melhor no nosso povo, o povo brasileiro, é um povo social, é 3 jovens, por exemplo, esses 3 jovens são muito amigos, estão sempre juntos. Esses 3 jovens, daí um deles tem um amigo bom, vamos pegar esse jovem, nós vamos ganhar esse jovem, ele tem um amigo também íntimo, esses 3 ganham aqueles 2. Convidam para comer uma pizza, não precisa ser ambiente religioso, e quando está comendo pizza, daí nós gostaríamos de orar antes de comer, posso orar por vocês? Daí ora, já aproveita, quando come a pizza, já vai pegando o evangelho, daí tem um evento aqui de jovens, já traz para cá, eu vou contar para vocês, lá em micro-região, de Jundiaí, Campinas, Sumaré e Americana, os jovens reuniram lá, houve uma capacitação das lideranças locais, então eles formaram um grupo chamado The Church, dá uma identidade, um nome, isso traz fidelização, isso atrai, dá um nome. Na verdade, todos os grupos familiares também, se possível, dá um nome. É muito bom. Lá em Rio Preto, já estão na 4ª geração de grupos familiares. Começou com Antioquia, daí gerou a Bereia e Barnabé. Daí depois, Barnabé e Bereia morreram, porque multiplicaram em mais 2, foram 4 agora. Canaã, tá? E tudo letra C. Depois, os 4 geraram 8, letra D.
cada geração, é multiplicação celular. E cada célula, cada grupo familiar com um nome. Tem lá um restaurante em Rio Preto, o irmão Valmor, cooperador, foi lá comer esses dias. Escutem esse testemunho, é fantástico. Daí foi lá comer, daí o irmão que trabalha lá, que eu acho que é o gerente, veio falar com ele, saudou ele, daí foi embora. Daí veio um garçom. Irmão Valmor, como é que foi aquela reunião de jovens lá em Andiara? O Valmor assim, pensou, não, foi muito bom, graças a Deus. Ele pensou, quem é esse irmão? Não conheço. Daqui a pouquinho esse garçom chamou outro garçom, vem cá, veio o irmão Valmor. O outro veio também e cumprimentou o irmão Valmor. Daí chamou outro e chamou 4 garçons no mesmo restaurante. Daí eles conversaram com o Valmor falou, escuta, vocês são daqui? Sim, somos daqui. Eu sou do grupo familiar Canaã. Ele se identificou, ele falou, eu sou da igreja Rio Preto, sou do grupo familiar Canaã. E outro falou, eu sou do grupo familiar Cades Barneia, o nome da Bíblia. Todos se identificaram. 4 garçons, totalmente imersos no evangelho com encargo, frutos do grupo familiar. E tem que ter liderança no grupo familiar. Bom, voltando à questão dos jovens, daí esses jovens começaram com 60 jovens. Passado algumas reuniões, cada mês e meio, cada 2 meses. Passando daí, chamaram, no começo não tinha nome, de um ano para cá chamaram The Church, para dar uma identidade. Daí o jovem foi de 60 para 150, 150 para 200 e poucos. A última vez, um mês e meio atrás, estava com 338, e no último domingo, 460 jovens. Quantos convidados? 60 convidados. 12 foram lá para frente orar, receber o Senhor Jesus. E todos eles receberam, tudo bem organizado, os jovens prepararam tudo, os irmãos e as irmãs prepararam kits, que eram Bíblias boas, encapados com uma capa, The Church. E foram chamados um, por nome, e dados de presente para eles. Eles choraram. Irmãos, hoje o Senhor está abençoando. As pessoas querem ser apacentadas, querem ser pastoreadas. Então nós não podemos nos conformar com este século, com o jeito que as coisas são. Mas precisamos fazer o quê? Transformar-nos pela renovação da nossa mente. Louvado seja o Senhor. Irmãos, vamos mudar a nossa cabeça. O Senhor tem coisas maravilhosas aqui, coisas que estão acontecendo aqui na região 4. A conferência de jovens em Mardunas, rapaz, eu vi aquele número lá, eu caí para trás, né, Zé da Silva, que coisa fantástica. Deus está abençoando. Eu acho que é um dos maiores números de conferência de jovens que tem daqui. Deus está confirmando o trabalho daqui. Vamos continuar renovando, irmãos, mudar a nossa cabeça. Agora, para terminar, eu quero de novo ler esse versículo. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas. É essa palavra que eu quero falar. Uma das palavras que nós mais ouvimos nos últimos anos foi a palavra splanknon. Quem já ouviu essa palavra, levante a mão. Está tudo no alimento diário, splanknon. Aqui ó, pessoas que levantam a mão é grande, isso é bom, isso quer dizer que estão por dentro. Splanknon. O que é splanknon? Splanknon são os intestinos, são as entranhas. Tem uma palavra no Novo Testamento, uma palavra muito, muito especial, que fala do splanknon de Deus, das entranhas de Deus. A nossa Bíblia fala entranháveis afetos, entranháveis misericórdias, e assim por diante. O coração, também é usado, traduzido como splanknon muitas vezes. Deus tem as suas entranhas, os seus sentimentos mais íntimos. Que sentimentos são esses? São os sentimentos que estão lá nas entranhas de Deus. São os sentimentos de amor, de compaixão, de misericórdia, de perdão, de bondade, de longanimidade. Está tudo dentro das entranhas de Deus. Jesus, quando viu as multidões, a palavra aqui, compadecer-se, no grego é
splanchnizomai, que é a forma verbal da palavra splanknon. Splanknon é substantivo, splanchnizomai é o verbo. Ou seja, quando ele viu as multidões, alguma coisa aconteceu dentro dele. As entranhas dele começaram a vibrar. E saiu a compaixão. E essa compaixão alcançou as pessoas. Jesus contou uma história que confirma que naquela época não havia pastor. A história do bom samaritano. Havia um homem que desceu de Jerusalém para Jericó. No meio do caminho foi assaltado. Tiraram tudo dele. Deixaram ele meio nu e semi-morto na beira do caminho. Passou um sacerdote. Passou de largo, não deu bola para ele. Passou um levita, olhou para ele, não deu bola para ele. Daí passou um samaritano, um homem desprezado. Ele se aproximou daquele homem e cuidou dele. Esse samaritano representa Jesus. Nós éramos essa pessoa à beira do caminho, semi-morto. Jesus um dia se aproximou de nós, pensou as nossas feridas, fez curativo em nós, nos pôs sobre o animalzinho dele e nos levou para a hospedaria que é a igreja. Amém. Jesus falou, a Bíblia fala, não havia pastor. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Mas não havia o sumo sacerdote? Havia o sumo sacerdote, mas ele não era pastor. Não havia os principais sacerdotes? Havia os principais sacerdotes, mas eles não eram pastores. Não havia os levitas? Havia os levitas, mas eles não eram pastores. Não havia os escribas? Havia os escribas, especialistas da lei, mas eles não eram pastores. Não havia os intérpretes da lei? Havia, mas não eram pastores. Não havia os fariseus, que cumpriam tudo ao pé da letra? Havia, mas não eram pastores. Só Jesus foi o pastor. Ele disse, eu sou o bom pastor. Hoje, onde estão os pastores? O povo aí fora não tem pastor. Onde estão os pastores? Um pouco de pastoreio, irmãos, traz muitos resultados. Então Jesus se compadeceu. Então agora eu quero fazer uma aplicação para vocês. Eu gosto de tirar coisa da natureza e aplicar na nossa vida espiritual. Por exemplo, eu falei várias vezes na estância, falei em vários lugares sobre o trigo. Meu pai, quando veio para o Brasil, mudou de profissão, se tornou agricultor. Foi para o sul, depois nossa família mudou tudo para lá. Plantou trigo, muitos anos, trigo e soja. E meu pai nos ensinou muitas lições. O irmão Samuel Mar, que já dorme no Senhor. O trigo com a espiga, quando está verde, todas as espigas estão apontadas para o céu. Pessoa assim, com o pescoço arrogante. Daí, pouco a pouco, o trigo vai amadurecendo, quando chega a época, amarela. Mas a espiga ainda está de pé. Daí nós íamos para a fazenda com meu pai, e falávamos para ele, papai, olha, está amarelo, já pode colher, né? Meu pai falava, não, ainda não. Olha, as espigas estão tudo de pé. Estão muito orgulhosos ainda. A gente gravou isso. Passado mais 1 ou 2 semanas, as espigas começaram a se curvar. E um dia, quando as espigas estavam todas assim, daí papai falava, agora está na hora de colher. Nós não éramos mais homem de dura serviço. Nosso pescoço amoleceu e nós nos submetemos diante de Deus. Sumiço diante de Deus. Daí dá para colher. Uma lição da natureza com aplicação espiritual. O estudo da origem do universo, eu apliquei muitas vezes para a vida da igreja. Muitos universitários perdem a fé quando vão para a universidade. Não conseguem conciliar a ciência com a Bíblia. Acham que a Bíblia está ultrapassada. A ciência fala que o mundo tem bilhões de anos. A Bíblia fala que o mundo tem 6.000 anos. Como conciliar? É falta de conhecimento. A Bíblia não fala que o universo tem 6.000 anos. O homem, Adão, sim, foi criado 6.000 anos atrás.
O Homo sapiens, o homem como nós conhecemos hoje tem 6.000 anos. Mas a Bíblia tem ali um grande segredo entre Gênesis 1:1 e Gênesis 1:2. Ali tem um intervalo. Ali está o elo perdido. O intervalo. Nesse intervalo estão os bilhões de anos. No princípio criou Deus os céus e a terra. Deus teve uma primeira criação. Mas por causa da rebelião satânica, a terra tornou-se sem forma e vazia. E havia trevas. Deus jamais criaria algo desordenado, caótico. Deus jamais criaria trevas. Deus é luz, é um Deus de ordem. Então o que aconteceu? Houve a rebelião satânica. Tá? Eu não vou entrar em detalhes por causa do tempo. Então nós lemos em Hebreus 11:3. Pela fé. Aí vem a fé. Não é lógica, é fé. Na verdade, os ateus precisam de muito mais fé para crer que o universo veio do acaso. Que o homem veio do acaso. Um monte de células assim se misturaram e saiu o homem. Isso requer muito mais fé. Ali fala, pela fé cremos que foi o universo formado pela palavra de Deus. De modo que o que veio a existir, veio do que não existia. Então o que havia antes? Não existia nada. Havia um ponto de singularidade menor que a cabeça de um alfinete. Onde estavam concentradas toda a massa e energia do universo. Estavam lá, mas invisível. E havia Deus, só Deus, no vazio, no vácuo. E um dia, BAM! Se assustaram, né? É isso que aconteceu. Houve a explosão. Isso se chama Big Bang. O brasileiro fala Big Bang. Não tem efeito. Em inglês é Big Bang. Olha só. Então eu brinco, né? O revólver brasileiro faz bang bang. Revólver americano faz bang bang. É por isso que até hoje nenhum jogador de ping-pong brasileiro ganhou medalha de ouro. Porque eles jogam ping-pong, ping-pong. O chinês não, o chinês ganha todas as medalhas. Ping-pong, ping-pong. Não é ping-pong, é ping-pong. Tá vendo? Então, Big Bang. Houve essa explosão. O que causou essa explosão? É a palavra de Deus. Quando Deus falou, houve essa explosão e o ponto de singularidade começou a se expandir. O universo está se expandindo até hoje. Qual é a aplicação para a sua vida e minha vida? A sua vida está muito parada? Nada acontece na sua vida? Tem um vazio na sua vida? Você ora e nada acontece? Então eu vou dizer para você o que você precisa. Você precisa de uma explosão na sua vida. Você precisa de um Big Bang na sua vida. Você precisa deixar a palavra de Deus operar em você e causar uma explosão aqui dentro. De modo que não existia, passa a existir agora. O encargo que morreu, que não tem mais, o encargo agora explode. O amor pelos irmãos, pelo seu marido, pela sua esposa, seu casamento está morrendo já. Deixa Deus fazer um Big Bang na sua vida, através da sua palavra. E no seu casamento vai brotar o amor que nunca houve antes. Esperança, não tem mais esperança? Deixa ocorrer a explosão. Mas hoje eu não estou aqui para falar do Big Bang. Sobre a origem do universo, existem várias teorias. Os grandes gênios da física criaram muitas teorias que explicam esse universo. Um deles foi Einstein, 100 anos atrás. Ele produziu a teoria da relatividade geral. Foi uma revolução, usando a luz como referência. E não é interessante? Quando a primeira coisa que Deus criou foi a luz é referência de tudo. Na teoria da relatividade geral, a luz é referência. A fórmula famosa é E igual mc ao quadrado. Energia igual a massa vezes velocidade da luz ao quadrado. Se alguém consegue, o observador consegue viajar na velocidade da luz, ele viaja no tempo. Entra no buraco negro, passa pelo buraco de minhoca e viaja no tempo. Olha, como eu desejaria poder viajar no tempo e ver o capitão de corveta Gerson de Oliveira Lima.
Ele na corveta dele, de farda. Puxa, como gostaria. E também a gente gostaria de voltar para corrigir os erros do passado, né, irmãos? Mas a teoria da relatividade geral não explica tudo. Tem coisas que eu não consigo explicar. Como o Big Bang, como o buraco negro. Mas daí veio a outra teoria, a teoria da física quântica. Já ouviu falar da física quântica? Hoje, inclusive, existe a medicina quântica, que está funcionando muito bem. A teoria da relatividade geral se refere a corpos celestes, massas grandes como a Terra, o Sol, os planetas. Mas quando você entra no microcosmos, no átomo, a teoria de Einstein não consegue explicar nada. Daí a teoria quântica explica tudo. Daí no átomo, daí existe a teoria da física quântica e a teoria de Einstein. Mas essas duas teorias têm conflitos. Então, os físicos hoje estão se esforçando para criar a teoria de tudo. Já ouviram falar da teoria de tudo? O filme aquele sobre Stephen Hawking, ele mexeu na teoria de tudo. E na teoria de tudo, o ponto principal é a teoria das cordas. Teoria das cordas. Vou explicar. Na física tradicional, todas as matérias é feita por partículas. Essas partículas são os átomos. Então, por exemplo, esse copo, essa água que está aqui e esse caderno tem partículas diferentes. Então, cada matéria tem as suas moléculas. Dentro das moléculas tem um átomo. Por que chama átomo? Porque quando o átomo foi descoberto, se pensava que o átomo era a menor partícula, indivisível. Por isso é A, quer dizer não, tomo, divisível. Uma enciclopédia tem tomo 1, tomo 2, tomo 3, divisões, né? Então, átomo é indivisível. Mas depois, pouco tempo depois, descobriu que dentro do átomo estão os elétrons, os prótons e os nêutrons. Aí, recentemente, não muitos anos atrás, descobriram que dentro dos nêutrons e prótons ainda existem subpartículas, os quarks. Em inglês é quarks, em português é quarks. Aí termina a física tradicional. Partículas. Mas as partículas não explicam os fenômenos do universo. Daí existe a teoria nova da física quântica, chamada teoria das cordas. É que dentro dos quarks, e é isso que eu acho fantástico, irmão, explica o Evangelho. Dentro dos quarks existem as cordas de energia. Os filamentos de energia que vibram. Dependendo da vibração, da frequência de vibração, forma-se uma partícula diferente. Na verdade, essa água e esse caderno têm a mesma corda. Só que, por que a gente percebe diferente? Olha, papel, aqui é líquido. Porque a vibração é diferente. Agora eu vou explicar para vocês. Está vendo o violão aqui? O violão é feito de quê? De cordas. Quantos sons um violão pode emitir? Quantos sons? Um montão de sons. Depende dos dedos. Onde põe o dedo é uma frequência diferente. E quando toca, o nosso ouvido recebe as vibrações das cordas que são transmitidas pelo ar. As moléculas do ar vibram, chegam nos nossos ouvidos, o tímpano vibra e causa a impressão, sensação auditiva para o cérebro, e a gente ouve. Um violão tocado por uma pessoa que não sabe tocar violão, a gente não quer ouvir. Mas um violão bem tocado, os acordes, os dissonantes, puxa, as harmonias, você ouve e você vai para o céu. Você começa a vibrar, sua emoção começa a vibrar, você vai para outra esfera. É a mesma corda, você está vendo? Mas o ouvido sente coisas diferentes. Isso é porque são ondas sonoras. Também a mesma coisa. O que nós estamos vendo na verdade são as sensações que o olho vê. São as vibrações que chegam ao nosso olho. A luz também são vibrações. Então chega ao nosso olho, nós temos uma impressão visual do que a gente vê. Mas lá no fundo,
é a mesma corda de energia. Então agora eu vou falar para vocês. Quando a gente estava cantando hoje à noite, você teve uma sensação especial ou não teve? Hã? Quem teve uma sensação especial quando estava cantando com os irmãos? Por quê? Todas as nossas cordas vocais estavam vibrando em ressonância, na mesma frequência. E o nosso espírito estava vibrando junto, ecoando. Isso forma uma sensação, irmãos, que a gente sente no espírito. Nosso espírito começa a vibrar e você tem uma sensação. Tem gente que eu vejo que está chorando. Às vezes quando a gente canta, louva, levanta as mãos, vem lágrimas. O que causou isso? As vibrações. Vibrações emocionais. E porque nós somos um, a gente canta junto, com a mesma voz, o mesmo espírito. Isso causa um fenômeno invisível, que só o espírito consegue notar. Eu quero dizer uma coisa para vocês. O coração de Deus está vibrando o tempo todo. Amém. A frequência básica do universo vem do trono de Deus. Deus, no coração dele, o coração dele vibra com amor, misericórdia, compaixão. E o que nós devemos fazer? Eu, como filho de Deus, eu, como servo de Deus, eu preciso sintonizar o meu coração com o coração de Deus. É por isso que eu invoco o nome dEle. É por isso que eu oro. Ó Senhor Jesus, para afinar o meu coração, como se afina um instrumento, para que o meu coração, as cordas do meu coração, vibrem na mesma frequência que as cordas do coração de Deus. Uma orquestra, quando antes de tocar, está todo mundo afinando os instrumentos, para tocar tudo na mesma frequência, no mesmo tom. Queridos irmãos, o Evangelho só vai funcionar se você tiver amor no seu coração. Por isso que eu falo, não é método, não é obra, é o seu coração. Não adianta querer, eu vou pregar o Evangelho, eu vou pregar o Evangelho. Não, a primeira coisa que tem que fazer é sintonizar o seu coração com o coração de Deus. A minha oração esses dias é: Senhor, eu quero sentir o mesmo que você. Eu quero ter o mesmo sentimento no meu coração que você sente. Quando eu vejo uma pessoa na rua, eu quero ver essa pessoa do jeito que você vê. Vendo Jesus, as multidões se compadeceu delas. Por que nós falamos tanto de unanimidade? Unanimidade é uma só alma. Quando a igreja é unânime, todos os nossos corações vibram na mesma frequência. E isso causa um efeito fantástico. Eu não sei quantos de vocês viram aquele vídeo de uma ponte nos Estados Unidos, que por ação de um vento, não é vento forte não, vento fraco, a ponte caiu. Quem viu esse vídeo? Todo objeto tem uma frequência natural. Aconteceu que aquele dia, aquele vento soprou na frequência natural da ponte. Não foi um vento forte. E a ponte começou a vibrar na mesma frequência do vento. E a cada vibração aumentava, até que vibrou tanto que a ponte caiu. Hoje eu entendo, isso eu só fui entender 2 semanas atrás, as muralhas de Jericó. O povo era tão unânime, marcharam 6 dias em volta de Jericó, uma volta por dia, sem omitir opinião. Era um verdadeiro exército de Deus. O sacerdócio coletivo. Daí no 7º Deus falou, marchem 7 vezes. E eles obedeceram. E daí Deus falou, agora gritem. Eles gritaram e a vibração causou uma frequência, ressonância tal que os muros caíram. Eu vou dizer uma coisa, aqui no Nordeste, se todas as igrejas forem unânimes, todos os irmãos que servem foram unânimes, todos os irmãos das igrejas foram unânimes, não vai haver muro que fique de pé diante de vocês. Todas as muralhas vão ruir diante do poder do Espírito Santo que está na igreja. Isso é o poder do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo no dia de Pentecostes, agora está entendendo? É a frequência, a vibração dos apóstolos, que depois de terem orado 10 dias, estavam lá sintonizados com o coração de Deus.
Nosso coração tem que ser a caixa de som em ressonância com o coração de Deus. Eu vou falar uma experiência. Tudo, puxa, Deus é bom, tudo Deus faz encaixar. No dia que nós tivemos nosso aperfeiçoamento, no domingo, 2 domingos atrás, sábado e domingo, daí no sábado, ao meio-dia, nós fomos almoçar no restaurante Rosa de Saron, na Estância. Daí usamos 2 pisos. Eu pensava que o piso de cima estaria mais livre, porque nós íamos ter uma comunhão com as irmãs, 20 irmãs da comissão coordenadora do Ministério das Mulheres. Daí quando subimos, tinha bastante gente comendo em cima já. Daí juntamos umas mesas, comemos, daí tivemos de alguns cooperadores, o Remilton, eu e o Miguel, queríamos dar uma palavra para eles, para elas, para as irmãs. Depois nós íamos embora, as irmãs ficaram lá fazendo o trabalho delas. Daí o Remilton quis falar e o barulho estava muito grande, não dá para ouvir. Daí eu fui para casa buscar a minha caixa de som portátil, com o headset. Daí pendurei no pescoço do Remilton, a caixa de som aqui, um volume muito bom, e ele falou, deu uma palavra breve, daí passou para mim, eu falei. Daí o Miguel tinha sido introduzido naquele dia, né, na comissão de cooperadores do Ministério das Mulheres. Ele disse: Miguel, fala umas palavras para nos encorajar. Daí eu disse: eu não vou tirar a caixa de som, fica no meu peito mesmo, e eu só dei o headset para o Miguel. Daí tive uma sensação estranha. Daí eu entendi o que é esse negócio de estar sintonizado com o coração de Deus. Miguel estava falando, mas o som saía do meu peito. Os irmãos entenderam? Quem falava era o Miguel, mas o som saía daqui. O meu peito vibrava, a caixa de som estava aqui, estava vibrando e saía aqui. Puxa, eu disse: é isso que está acontecendo. Deus fala no céu. Quando eu vou pregar o evangelho, orar pelas pessoas, é Deus que está orando, mas o som sai do meu peito. Eu sou só o canal de Deus. O meu coração é uma caixa de ressonância para a voz de Deus. Por isso que eu pedi para cantar o hino 429. Nas últimas linhas fala assim: de novo vibrarão as cordas rotas, quando tocadas por tão grande amor. O que são os corações das pessoas? Os corações das pessoas que não têm o Senhor, as cordas estão arrebentadas, não sai mais nenhum som. É que nem a corda do violão que arrebenta. Quando você ora pelas pessoas, a corda, uma nova corda é colocada. E daí o amor de Deus vai tocar aquela corda e pem, pem, e sai o som de novo. O coração das pessoas começa a vibrar de novo. Irmãos, eu quero dizer uma coisa para encerrar. Eu quero vibrar de novo. Eu quero vibrar mais do que eu vibrava nos anos 80. Quero vibrar mais. Eu sinto que muitos de nós já não conseguimos vibrar. Fazemos tudo direitinho, mas sem vibração. Tem um casal novo de uma cidade conhecida, de uma igreja evangélica, que por causa da ação de um casal, eles vieram para a igreja, estão apaixonados pela vida da igreja. Fala: quando cheguei na vida da igreja, meu coração começou a vibrar de novo. Está na hora de nós vibrarmos de novo, irmãos. A seleção brasileira, eu não vibro mais hoje pela seleção brasileira. Eu me lembro do ano 70, Gerson, não esse Gerson, o outro Gerson. Gerson, Rivelino, Clodoaldo, Tostão, Pelé, Jairzinho. Puxa vida, que turma é essa, hein? Carlos Alberto. Quem era o goleiro? Félix. Que vibração. Hoje o único time que eu consegui vibrar é o Grêmio. Brincadeira, mas irmão, nós precisamos vibrar de novo. Vibrar em ressonância. Vibrar juntos com essa alegria. Todas as barreiras, todos os muros dentro da igreja vão cair.
os muros nos corações de cada um vão cair, curas vão acontecer, depressões vão ser curadas. Louvado seja o Senhor. Pessoas serão salvas. E esse lugar vai ser pequeno para conter as pessoas. Esse é o novo ciclo, irmãos. Amém? Vamos deixar as nossas cordas vibrar. Em ressonância com o coração de Deus. Vamos ter um coração sintonizado com o coração de Deus. Amém? Vamos terminar com uma oração por causa do horário, tá? Vamos ficar de pé. Se tem alguém que precisa de uma oração especial, venha para frente, nós vamos orar por vocês. Tá? Se tem alguém que tem uma necessidade de uma oração especial, venha para frente, nós vamos orar por vocês, nós vamos orar por todos. Pode vir aqui, bem na frente. Pode vir, juntar-se mais, não precisa ter vergonha não. Senhor Jesus, nós abençoamos todos os irmãos que estão presentes. Pedimos que Teu Espírito Santo desça neste momento sobre cada um, curando todos os corações, curando-nos da nossa indiferença, da nossa passividade, do nosso desinteresse, da nossa mornidão. Senhor, dá-nos um coração que vibre outra vez, um coração sintonizado com Teu, um coração que sinta o mesmo que você, tenha os mesmos sentimentos, de onde brote o amor, a compaixão pelas pessoas. Dá-nos o espírito do Evangelho, abençoa a Tua igreja, com o crescimento em vida, com o crescimento em número. Te agradecemos por tudo que estás fazendo aqui no Nordeste. Oh, temos ouvido tantos testemunhos gloriosos para a glória do Teu nome. Continua abençoando, Senhor. Oh, Senhor Jesus, neste novo ciclo, aumenta o número de irmãos, aumenta o número das igrejas, aumenta o nível de vida. Muito obrigado, Senhor. Eu oro de maneira especial pelos irmãos que vieram à frente. Eles têm uma necessidade especial. Tu sabes o que é. Eu oro por aqueles que estão enfermos fisicamente, com câncer, doenças do coração, do pulmão, do fígado, dos rins, dores. Senhor Jesus, coloco diante de Ti. Oh, e qualquer um que tem enfermidade física, impõe a Tua mão sobre eles, para que sejam curados, para que possam Te servir sem temor, com ousadia, com saúde, Senhor. A nossa saúde não é só para nós, a nossa saúde é para pregar o Evangelho. Cura esses irmãos, cura os irmãos que têm dificuldades emocionais, conflitos emocionais, então depressão, síndrome do pânico, ansiedade, nervosismo, insônia. Cura, Senhor. Ó Senhor Jesus, para que tenham paz no seu espírito, paz na sua mente. Ouve a nossa oração. Cura os irmãos também que têm enfermidades espirituais, aqueles que perderam Tua presença, aqueles que estão condenados pelo pecado, que haja um arrependimento para o pecado e sejam curados, restaurando a paz contigo, Senhor. Senhor, oramos também por aqueles que têm dificuldades no casamento. Ó Senhor, restaura a paz, restaura a harmonia, restaura o amor entre os cônjuges. Aquele que tem filhos, Senhor, que estão longe de Ti, que são uma tristeza para os pais, restaura, Senhor, restaura os filhos ao seio da igreja. Senhor Jesus, aqueles que têm conflitos interiores, Senhor Jesus, possa dar-lhes a paz outra vez. Aqueles que não têm esperança mais, dá para eles esperança. Senhor Jesus, aqueles que estão nas trevas, seja luz para eles. Oramos para aqueles que também estão em dificuldades financeiras, Senhor. Possas abrir as portas, Senhor, solucionando o problema para eles. Dá para os irmãos sabedoria na gestão dos seus recursos financeiros, para que não desperdicemos o que é Teu. Perdoa-nos, Senhor, dá mais uma oportunidade. Aqueles que estão sem trabalho, Senhor, dá-lhes o trabalho, para que tenhamos autoestima. Ó Senhor, que possamos valorizar-nos a nós mesmos. Abre as portas do trabalho. Aqueles que são empresários, Senhor, abençoa suas empresas.
Senhor Jesus, os seus trabalhos para ti, Senhor, para que sejamos empreendedores do reino. Ouve a nossa oração. Senhor Jesus, Senhor, tem muitas outras coisas pelas quais orar. Tu sabes, Senhor, todos os irmãos que estão na frente, Tu possas, Senhor, atender o pedido de cada um. Ouve a nossa oração. Nós oramos e abençoamos em nome do Senhor Jesus. Amém, 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 amém.